os irmãos, é Efésios, capítulo 2, do versículo 19 ao 22. E eu vou estar lendo, e logo depois receberemos uma palavra de oração para iniciarmos a exposição da palavra. Efésios 2, capítulo 2, versículo 19 a 22. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Oremos. Senhor, louvado seja o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela Tua assistência misericordiosa, do Teu Santo Espírito nos renovando para viver esse dia desde a madrugada, e aqui nós estamos para fechar esta noite, nesta dinâmica de poder Te adorar com o coração, com a nossa mente, com as nossas emoções, buscando do Senhor o alimento necessário para vencermos a semana que nos está proposta. Assim, com a assistência do Teu Santo Espírito e com o alimento da Tua palavra, edifica-nos e nos alimente, nos fortaleça como igreja, como indivíduos, seguidores do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja do Senhor, ela existe em Cristo e através de Cristo. Não há outro meio, não há outra proposta, ainda que muitos tentem trazer outras manifestações a partir de filosofias. Ela é uma realidade distinta do Novo Testamento, porque antes não existia este tipo de igreja que temos hoje, em Cristo Jesus. Porém, de outra maneira, é a continuidade do Israel de Deus manifestado pelos profetas, os pais da fé, a semente de Abraão, povo da aliança, não de uma aliança qualquer, mas a aliança com o Jeová Deus, aquele que fez e continuará fazendo maravilhas. Segundo, é a limitação por parte dela, da antiga aliança, que era uma só nação, agora em Cristo. Ela é substituída pela inclusão, ou seja, em igualdade de condições, todos os que creem neste Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornará irmãos. Nós nos tornaremos igreja, já somos igreja, e aqueles que ouvirão ainda o Evangelho, ainda se tornarão parte da nossa família. E aí está esta inclusão, esta posição de igualdade em Cristo Jesus, de todos os crentes neste Evangelho transformador, de todas as nações. Por isso estamos indo para o Panamá. Uma realidade de um país cosmopolita, aí eu chamo de cordão umbilical que une as América do Sul e América Central. Na verdade é um istmo, na geologia, né? É um istmo de terra, não muito largo, e aí está o Panamá, crescendo cada vez mais, é considerada uma mini Nova York, porque aí tem gente de todas as nações, é uma conexão, e aí também tem crescido muito no seu PIB, nos seus investimentos financeiros, é considerada a Dubai da América Latina, e é neste contexto que nós vamos atuar, uma vez que nós somos missionários urbanos. E é com arte que nós vamos estar nos aproximando destas pessoas, não só dentro da igreja, principalmente fora da igreja. Quem esteve pela manhã pôde entender um pouco mais do projeto. Nós atuamos fora da igreja, com arte que glorifique a Deus, para que essas pessoas vejam em nós que habita o reino de Deus
em tudo aquilo que nós fazemos e proferimos e acionamos. Amém? Assim é a ação da igreja. Terceiro, a comunhão e o ministério é o antigozo do céu. Toda esta comunhão nossa, a cada domingo, a cada reunião, as reuniões de ministério, o desenvolvimento dos talentos e dons, são antigozo do céu, para nós que cremos, e devem ser uma realidade vivida nas experiências diárias de cada um de nós, que somos chamados para ser e compor a igreja do Senhor. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Portanto, a igreja ela é única, ela é santa, ela é católica, porque todos creem naquele que veio, morreu, cumpriu cabalmente o plano do Senhor. Então é uma igreja católica e, portanto, também ela é nesta inclusão em Cristo Jesus agora, como o próprio Paulo explica e diz, gregos e todos os tipos de pessoas podem se chegar a este Deus que transforma vidas a partir deste evangelho, proclamado por mim e por você, feito igreja. Então ela se torna universal. Amém? Então, o que Paulo está trazendo para os Efésios é esta visão desta igreja que agora deixa de ser aquela aliança feita com o povo de Israel, e ela agora abrange a todas as nações, a todos os povos, a todos aqueles que abrirem os seus ouvidos e ouvirem a palavra do Senhor. Por isso Jesus falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ah, alguém completou ali comigo. Que bênção. Assim é quando Jesus proferia as parábolas, quando Jesus desceu para a Galileia e atendeu as pessoas, ele falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E às vezes a gente acrescenta hoje, quem tem olhos, veja. Amém? E finalmente ela é apostólica. Às vezes a gente se assusta, não é, pastor Jair, com esta palavra. Mas não é esta manifestação carismática que a gente costuma ver nesta questão de ministérios apostólicos. Não tenho nada contra e nem quero levantar nenhuma polêmica, nada disso. Eu estou trazendo a realidade da palavra de Deus que me dá base aqui para dizer que a igreja também, finalmente, depois de ser única, santa, católica, universal, ela é apostólica, porque você vai conferir comigo aqui neste versículo aqui, 20, aí desse texto, pequeno texto, que fala assim, edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e profetas. A igreja continua também profetizando, não profetizando o que eu quero ou a partir de coisas que eu vejo, mas sim profetizando a palavra do Senhor. Toda vez que eu proclamo, que eu apresento a realidade da palavra do Senhor, eu estou profetizando. E o próprio, lá em Mateus, aquele texto conhecido de missões, Mateus 28, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que mais? Eis que estou convosco todos os dias. Mas aí fala também, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é para a igreja, é para mim e para você. Como corpo e como seguidor individual. Amém? Então ela é apostólica, porque ela está baseada na doutrina dos apóstolos, onde Jesus iniciou a sua igreja. A igreja está constituída pela igreja militante, que somos nós, que ainda estamos aqui, e vamos pregar esse evangelho, a tempo e a fora de tempo, e também a triunfante, são aqueles que já partiram e estão no seio do Pai. E neste momento em que estamos vivendo, tivemos muitas perdas. Mas o Senhor é soberano. E o consolo vem do Espírito Santo de Deus. E certamente eles já estão no antegozo do nosso Senhor. Amém? Então, esta é a igreja. A missão da igreja é para o mundo. Não é somente para dentro. Aqui nós nos edificamos, aqui nós nos amamos, fazemos a comunhão, louvamos a Deus,
rendemos a Ele o culto devido, mas também Ele espera que nós façamos obras de misericórdia para a comunidade onde nós estamos inseridos, ou especificamente para o chamado daquele que tem que ir para outro lugar com os dons e talentos que Ele mesmo tem depositado na nossa vida. E certamente nós estamos cheios de talentos e dons. Eu gostei muito de ver a orquestra, viu? Coisa boa. Então nós temos talentos e dons derramados por Deus, e se você puder estudar a parábola dos talentos, não enterre o seu talento, mas que ele seja usado com discernimento e responsabilidade para a glória do Senhor. Amém? Então Jesus ordenou e enviou seus discípulos, que são seus representantes. Então Paulo aqui está trazendo esta palavra para os Efésios, nessa perspectiva de que ele também era um representante do Senhor. Antes era um perseguidor, agora ele é um proclamador das boas novas. Essa é a transformação maravilhosa que este evangelho, que é o próprio Jesus, traz para mim e para você. E nós temos que anunciar e fazer seguidores, não como prosélitos, mas como aqueles que vão ver, a partir da nossa transformação de vida e daquilo que Deus tem feito a partir da sua vida, quando você proclamar, as pessoas serão atingidas, não pela sua beleza, não pela sua eloquência, mas pela ação do Espírito Santo de Deus que habita em você. Nós somos tabernáculos do Espírito Santo de Deus, e é Ele que vai convencer todo aquele que será e fará, ouvirá e fará parte da família do Senhor. Fazer seguidores. Confirmamos essa palavra no Evangelho de João, que foi um dos seus seguidores e um dos apóstolos que participaram da primeira igreja, do primeiro século, nessa nova perspectiva de que a igreja é para todos aqueles que creem. Então, João, capítulo 20, se você puder abrir comigo. Capítulo 20, no versículo 21, aqui está o próprio Jesus, quando ele aparece aos seus discípulos. Ele diz assim, eu vou buscar um pouquinho antes, no 21 mesmo, no 21, mas eu vou falar, dizendo isto no 20, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. É palavra do Senhor de nos enviar para as nações. E eu gostaria de compartilhar ainda na sequência. A palavra do Senhor, ela é poética. E como artista do Senhor, nós temos que demonstrar isso a partir de algumas ações que vão glorificar o nome do Senhor, que vão edificar a minha vida e a sua vida e a vida daquele que vai ouvir esta mensagem. Jesus Cristo é a pessoa mais fascinante que já pisou o chão do planeta Terra. Sua vida é um milagre dinâmico com voz, suor, altura e cor. Do berço à sepultura, Jesus é irrepetível, e sua irrepetibilidade se acentua ainda mais porque ele foi o único que venceu a morte, colocando na boca dos seus seguidores uma canção de desdém por ela. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus é o Filho do homem, é a flor que brotou em meio aos espinhos da civilização humana, é o sol que nunca se põe, é a lua que jamais mingua, é a primavera eterna da esperança, é a luz do mundo, é o pão da vida, é Deus com cara e carne de homem, é homem com natureza e coração de Deus. Segui-lo é seguir o novo, andar com ele é palmilhar caminhos nunca antes conhecidos, acompanhá-lo é aventurar a mergulhar naquele lago que para os viajores cansados parecia miragem. O mundo no qual ele nos introduz tem visões que nunca antes os olhos viram, palavras e melodias que nunca antes os ouvidos ouviram, ideias e concepções que nunca haviam subido a nenhum coração humano. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida e nada pode se comparar à possibilidade de nele existir. Aceitar o seu convite é deixar-se transformar em metáforas vivas. A mente torna-se repleta de ideias como um rio cheio de peixes.
O coração abrasa-se como um vulcão em erupção, e os pés recebem a velocidade das gazelas e dos leopardos na busca das suas presas. As mãos se transformam em garras que não ferem, só curam. Os olhos se convertem em sóis que iluminam recônditos escuros dos corações. E os ouvidos? Os ouvidos se metamorfoseiam em caracóis captores dos sons dos mares conturbados da civilização humana, assim como da voz, como de muitas águas do Senhor da história. Andar com Jesus é fazer da vida liturgia, e da liturgia vida. Em Cristo existir é culto, e o corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A mente é um santuário que oferece culto inteligente, porque Ele, Jesus, transforma a vida em sacramento. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida, porque Ele foi a pessoa mais fascinante que já pisou o chão do planeta Terra. Jesus chama a sua igreja para segui-lo. Igreja, meus irmãos, vocês que estão em casa nos acompanhando, para onde Jesus foi? Jesus foi para a cruz cumprir o plano perfeito do Pai. Ele não buscou holofotes. Quando esteve na sinagoga, ele leu a palavra do Pai. Ele atendeu a todas as pessoas, indiferente de suas posições sociais e de suas condições físicas e morais. Isto é seguir a Jesus. Isto é palavra do Senhor. Tudo isso que você ouviu como poema é Bíblia. Fazer seguidores. Portanto, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. A igreja foi enviada para cumprir uma tarefa específica no mundo. Ela é universal, ela é local e ela é individual. Aqui nós estamos localizados em São Carlos, Igreja Presbiteriana Filadélfia, em São Carlos. Existem muitas outras igrejas em vários locais no mundo. Neste mesmo exato momento, de acordo com o fuso horário, muitos estão reunidos também nessa perspectiva de adorar e glorificar o Senhor. E ela é individual. Você, quando for embora, aonde você for, você tem que representar esta igreja, que tem o papel de anunciar esta boa nova do Evangelho. A tarefa se divide basicamente em duas partes. Primeira, e muito, ou melhor, fundamental, é o testemunho de vida que cada um de nós vai demonstrar diante dos demais. Fazer discípulo implica em ter testemunho. Ainda que no percalço da nossa caminhada, como foi com Pedro, por exemplo, mas quando Jesus chama e a gente se entrega a Ele, a misericórdia dele nos alcança nos nossos percalços e Ele vai fazer de nós representantes legítimos. Amém? Ele fará de você e de mim e de todo aquele que nele crê representantes legítimos. Não importa os dons e os talentos que cada um vai desenvolver e os ministérios que cada um de nós vai representar em suas atividades aqui. Mas o Senhor, Ele suprirá todas as nossas necessidades. E o exemplo está em Paulo, Romanos 1,14. Romanos, capítulo 1, no versículo 14.
Quando Paulo escreve aos seus compatriotas de Roma, ele diz o seguinte: pois sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto estar em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ou seja, nós como seguidores, como parte da igreja do Senhor, também temos que anunciar na nossa Roma o evangelho do Senhor, com ações de testemunho que vão testificar de que realmente eu fui chamado das trevas para a maravilhosa luz. É isto que Paulo está trazendo aqui aos romanos, esta realidade. Segundo, é para todos os crentes. E para cada crente há um chamamento a realizar. E são as obras de misericórdia. Hoje pela manhã eu compartilhei um dos nossos temas, que é Isaías 58, no versículo 12. Ali o profeta trazendo para aquela realidade do povo de Israel, um pós-exílio babilônico, de que eles deveriam deixar aquele jejum de estereótipo religioso para fazer o verdadeiro jejum, que é de obras de misericórdia a partir da apresentação deste evangelho. Compaixão pelo que está perdido. Nós vivemos, às vezes, no mundo hoje, mesmo em meio a todo esse caos que estamos vivendo, e eu costumo compartilhar por onde passo, que para mim, a minha reflexão é uma visitação de Deus para a sua igreja, para percebermos o quanto estamos falhos nesta perspectiva de ações de misericórdia e de compaixão para com os perdidos. Este é o momento da igreja acionar, apresentando Jesus como a solução para todas as coisas, inclusive para a morte, porque ele venceu a morte. Amém? Ele venceu a morte. Nós ainda sofremos, porque a própria palavra diz que o último inimigo que nós vamos vencer seria a morte, essa morte física, mas nós já estamos garantidos, não é, meu irmão? É no Senhor Jesus de que nós estaremos na glória. Louvado seja o Senhor. E quando Pedro escreve a sua primeira epístola, vamos comigo. A palavra é do Senhor. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 11 e 12, ele faz essa admoestação à igreja do primeiro século. E a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela nos alcança hoje, neste momento. Diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim: amados, está falando para a igreja, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Não há tempo mais oportuno do que este para que a igreja atue com eficácia na pregação do Evangelho, que é o próprio Jesus. Não durmamos como os demais. Para todos os crentes há um chamamento. O terceiro ponto está lá em Mateus, eu não vou abrir, 7:29, que vai trazer os ensinos de Cristo a partir disso, para a sua igreja, que eram seus discípulos no início. Ele começou a sua igreja com os discípulos. Na verdade, ele tinha muitos discípulos,
mas ele começou com aqueles 12, a base apostólica do próprio apóstolo Jesus, sacerdote Jesus, real, perfeito, Deus com eles e o Deus conosco hoje, na pessoa do Espírito Santo de Deus, é que vai fazer você frutificar nesta realidade. Mateus nos traz uma referência de que Jesus tinha a referência rabínica. Ele usava da técnica de breves discursos. Ele usava parábolas, ele usava provérbios e pronunciamentos isolados. E eu poderia até usar aqui Provérbios 1:5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade. Provérbios de Salomão, quando ele fez essa reflexão, de aquela sabedoria que ele precisava adquirir, era o próprio Senhor. Ele respondia às perguntas. Basta você imaginar, ao ler a palavra de Deus, quando você estudar os evangelhos, imagine você caminhando naquelas ruas seguindo o mestre. É como se você estivesse caminhando hoje pelas ruas de São Carlos, ou para onde você for, o mestre está aí na sua frente e você o está seguindo. Ou seja, é a própria palavra de Deus dentro do meu coração, fazendo eu vislumbrar que o Senhor está comigo até a consumação do século. Meus irmãos, nós não temos poder e nem condição para fazer nada, é só pela obra do Espírito Santo. É só pelas promessas do Mestre é que nós vamos realizar completamente esta obra que nos foi confiada. Ele respondia perguntas. Ele reagia às situações. Muitas vezes nós estamos diante de situações, neste momento mesmo, de famílias, de pessoas desesperadas, e nós nos desesperamos junto com eles. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Esta é a autoridade que nós temos, é no nome do Senhor Jesus, é na presença do Espírito Santo de Deus. Então, neste momento, nós temos que acionar como Jesus acionou. É porque hoje nós não temos a ideia do cego para curá-lo fisicamente, como Jesus fez. A ideia do coxo, a ideia da prostituta, a ideia da mulher que estava lá com fluxo de sangue. Deus nos deu imaginação que vem dele mesmo para a gente poder acionar nessa perspectiva de trazer esta realidade da palavra para os meus atos diários. E aí eu não temerei, como o salmista diz no Salmo lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha, gente, nós estamos vivendo um vale da sombra da morte. Mas a igreja do Senhor não pode temer, porque o Senhor está com ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, que é universal, que é local e que é individual. Eu e você. Louvado seja o Senhor pela palavra dele. Portanto, de onde vinha essa autoridade do Mestre? Vinha do próprio Deus, que se encarnou na pessoa de Cristo. A autoridade manifestada também no capítulo 7, do versículo 28 e 29, que eu citei aqui. Pode anotar. E Jesus também, ele falava por enigmas. E isso exigia dos seus ouvintes usar a razão. Para entender a dinâmica do Evangelho e a marcha da igreja, nós não podemos deixar de lado a razão. Pensar antes de agir. Ter em mente o que eu posso fazer diante de determinadas situações. Jesus fez isso. E muitas vezes ele buscou o Pai
para mostrar a total dependência dele para aquele que o enviou. Então é um exemplo para mim e para você, como seguidor dele, de que nós devemos buscá-lo diante das nossas debilidades. E ele bem as conhece. E exige também intuição espiritual. O que é isso? Às vezes essa palavra soa meio que mística, né? Mas não. É nada mais, nada menos do que você ter o discernimento, buscar na palavra, orar e pedir que o Santo Espírito do Senhor, que é vivo e está dentro de nós, revele a verdade daquela palavra, primeiramente para mim. Como também eu compartilhei hoje um dos nossos versículos do nosso ministério, que é Esdras 7:10. Esdras conseguiu e logrou êxito na sua missão de restaurar os templos de Jerusalém e de fazer toda aquela separação daquelas famílias, porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Então ele logrou êxito. Estamos aí já caminhando para o final da mensagem. E que o seu coração esteja recebendo como um pão. Fazer discípulos através do impacto pessoal sobre elas. Esta é a proposta, como o pastor Jair falou agora, e de manhã quem esteve pôde ver com mais detalhes esta questão do ministério de artes, ou artes para o ministério, para alcançar pessoas a partir do relacionamento. É porque a arte, ela abre caminhos, ela quebra barreiras. E o nosso caminhar, a nossa palavra, as nossas ações têm que estar alinhadas com esta palavra que me alcançou e me transformou. Senão de nada vale o nosso projeto, o nosso trabalho. Fazer discípulos através desse impacto social e depois de alcançá-los, ensiná-los sobre o próprio Evangelho, que é o próprio Jesus, e como eles devem se portar daqui para frente. Ao desenvolver esse relacionamento, eu vou ter essa oportunidade de mais perto destas pessoas, poder também, uma outra parte do nosso ministério, que é discipular e também aconselhar. Foi lido na liturgia aqui uma parte que fala sobre isso. O irmão que em algum momento tropeça e cai no nosso contexto de igreja. Nós temos que fazer todo aquele procedimento. E se o irmão, nesse procedimento, ele se arrepende e se coloca à disposição dos outros irmãos para se reerguer, aqui está, é o aconselhamento. Ele terá que ser aconselhado para, de novo, endireitar. Foi também lido em Isaías. Os joelhos vacilantes. E o próprio Paulo adverte, aquele que está em pé, veja que não caia. Então, nós temos que estar firmados nessa graça do Senhor. E dessa perspectiva de seguir a Jesus e através do nosso testemunho pessoal, nós devemos destacar aqui 3 pontos regulares que são as referências que eu e você devemos ter, porque Jesus nos dá essas 3 referências. Primeiro, ele tinha a referência do Pai. Ele sabia a quem ele representava e quem o enviou, e sob a autoridade de quem ele estava. O Pai. Depois, a outra referência é que ele se apresentou para os povos, individuais e grupos. E também a referência dele mesmo, como o Redentor e o Salvador presente. Destes 3 pontos emergem 3 temas, e já estou finalizando. O primeiro é o reino de Deus. Nós somos chamados para proclamar o reino de Deus, porque o próprio Filho que foi semeado entre nós. A parábola do semeador, na minha concepção, e eu tenho um quadro que eu faço esse personagem no monólogo lá, é o próprio Deus semeando Jesus para a humanidade. E quando formos representar essa palavra, não ponha feijão nem milho. Distribua a palavra. Tem que ser a palavra.
o feijão e o milho não vai surtir nenhum efeito. O reino de Deus está presente nele, nos seus milagres e sinais, no seu poder, que é transformador, e no discipulado. Jesus preparou a sua igreja. E nós recebemos o fundamento dos apóstolos, por isso ela é apostólica. Segundo, a obra salvífica. Nascimento, ministério, morte e ressurreição. E estamos aguardando o Maranata, a gloriosa vinda do nosso Senhor. E uma advertência para a igreja é que nós temos cantado pouco Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Parece que nós estamos gostando muito dessas coisas por aqui. Terceiro e último, a ética da família de Deus, uma vez que nós somos chamados para compor essa família, e é graça do Senhor, nós temos que apresentar na nossa vida individual, porque isso vai refletir no coletivo da igreja e aonde você acionar como pessoa e também como igreja. A transformação, a mudança, o câmbio. Um novo estilo de vida, das trevas para a luz. Nós temos experimentado na nossa igreja manifestações artísticas. Eu, como artista, repudio, porque você tem que conhecer tanto a palavra de Deus como as filosofias que estão por trás de determinadas manifestações. Quando é advertido que o povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento, é tanto da palavra do Senhor como da sua época, a contextualização. Seja no âmbito social, artístico, industrial, tecnológico, você tem que pesquisar. Na nossa igreja tem entrado principalmente atingido, e isso é estratégia do Satanás, o nosso grande inimigo, das crianças e adolescentes. Manifestações artísticas que não glorificam a Deus, e essas crianças vão embora para casa com o nariz vermelho, com o sapato grande e com as palhaçadas. Pesquise para ver de onde nasce esta filosofia, este personagem, que é tido na história, e tenho feito profundas investigações, e tenho hoje pós-doutorado em palhaçaria, de que é tido o seu nome lá onde um dos lugares onde nasceu esse personagem, na Islândia. Nasceu na Alemanha e na Itália também. Ele é nada mais, nada menos do que o bobo da corte, do que o que sai abrindo os abre-alas antes do carnaval, o Rei Momo. É tudo a mesma figura. E nós temos aberto portas. Então Jesus nos chama para que nós façamos isso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade. Parece controverso, mas é assim. Quanto mais eu me acho instruído, mais eu tenho que adquirir habilidades. O nome desse personagem é Lubiet, que quer dizer homem frívolo, inútil. E tem levado muitas crianças, e as crianças vão com esta imagem para casa, e não a mensagem do Evangelho. Então a ética da família de Deus passa por esse cuidado. E também a atitude de agradecimento. Nós não temos atitude de agradecimento para com os nossos líderes, os pastores, os presbíteros, aqueles que regem a igreja do Senhor. Nós não temos agradecimentos para com Deus por toda esta benesse que é esta igreja.
localizada aqui, nesta região. Nós não temos agradecimento pelos dons e talentos que recebemos e às vezes executamos, mas paramos pouco para dar glórias a Deus e devolvê-lo como aroma suave, como bom perfume de Cristo, que é a nossa gratidão íntima do coração. E muitas vezes nós não agradecemos nem pela salvação. E eu acho que deveria ser uma posição de cada crente toda manhã. Despertou, louve a Deus pela sua salvação. Nem é pela vida, mas pela sua salvação. E mantenha-se firme. E finalmente, meus irmãos, igreja. Nós devemos conhecer a Deus como nosso Pai. A igreja precisa continuar marchando e não pode perder essa perspectiva de conhecer a Deus como nosso Pai. O próprio Jesus, ele deu esse exemplo. Este deve ser o nosso maior exemplo. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida, mas, de novo, a pergunta e para encerrar. Para onde Jesus foi, meus irmãos? Para onde Jesus foi, meus irmãos? Igreja, Jesus foi para o Calvário. E eu e vocês fomos chamados para enfrentarmos essa trajetória. Não a que ele fez, porque ele já pagou aquele preço que nem eu, nem você, ninguém poderia pagar. Mas ele diz, tenha bom ânimo. Vem, segue-me, tome a sua própria cruz e siga-me. E a minha própria cruz sou eu mesmo, Joaquim, não é a minha esposa Elizabeth, não é a minha mãe que me criou, não é nada disso, sou eu mesmo. Eu tenho que morrer para mim mesmo. Então, finalizando, a ideia é de que você precisa pegar você, jogar no ombro e seguir a Jesus. E lembrar que o caminho é cruz. Que ele já pagou o preço. Louvado seja Deus. Que o Senhor edifique a sua vida com esta palavra, que é própria dele. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça prosperar nas nossas ações como discípulos e seguidores do Mestre. Oremos. Se você puder colocar-se de pé, vamos orar. E assim, pastor Jair, estamos encerrando. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, que é viva e eficaz, e ela vem nos dar base para poder seguirmos o Senhor nessa trajetória, que nós sabemos que é difícil, mas mais do que isso, o Senhor mesmo experimentou na carne o que é vivenciar a vida de Deus em nós, a vida do Senhor e a dependência de que nós temos nessa nossa trajetória humana aqui. Como diz o próprio apóstolo Pedro, nós somos peregrinos e forasteiros, mas nos aguarda a coroa da glória, nos aguarda o final de todas as coisas, e nós cremos que o final da tua igreja é o noivo que virá, o próprio Jesus. Então nós oramos ao Senhor, clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos.